Primeira vez aqui apresentando no Sinaop, é uma honra. E dá um pouco de medo, né? Estou me tremendo aqui, mas eu acho que vai dar certo. Vamos lá. A gente vai apresentar aqui o trabalho que a gente fez em 2013, lá no TCM, ao longo de 2013, que teve por objetivo a orientação aos gestores através da identificação de fatores de paralisação de obras públicas. Foi até inspiração o trabalho que o Tribunal do Paraná fez, no ano passado, acho que foi ano passado que elas apresentaram, e a gente até utilizou como base do nosso trabalho. Aí está a equipe que participou do trabalho, da elaboração. Vamos lá. Nossa problemática, né, que eu acho que isso aí no Brasil todo, são várias obras paralisadas nos municípios, e no cearense tem um bocado, como a gente fala lá, tem um monte. E qual a causa, né? Projeto mal elaborado, falta de recurso, abandono da obra pela empresa. A gente começa a se perguntar qual é essa causa, como é que a gente pode agir, como o tribunal pode ajudar para minimizar isso. Então, a missão institucional do TCM, lá no Ceará, é orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, né? Então, a gente focou nessa parte de orientação. Historicamente, em 2012 teve as eleições e em 2013 teve uma grande mudança dos gestores municipais lá no Ceará. Mais de 70% dos prefeitos foram renovados. Então, a gente tentou orientar os novos que estavam assumindo para minimizar essa problemática. Então, nosso objetivo geral do trabalho foi orientar os gestores municipais para mitigar a problemática de obra paralisada, e como objetivos específicos era identificar e cadastrar as obras paralisadas no Estado, caracterizar as referidas obras e diagnosticar os principais fatores de paralisação. Nosso cadastramento foi feito assim de maneira que a gente não dispunha de um programa, de um software, de um portal que nos desse já esse resultado de quais obras paralisadas. Então a gente teve que coletar essas obras pensando mesmo. Então a metodologia de trabalho foi através do cadastramento das obras, através de formulários declaratórios, que a gente enviou aos gestores através dos correios, e a gente também disponibilizou no site do TCM esse formulário para ser preenchido, e depois de preenchidos eles eram encaminhados ao tribunal, dispondo de quais obras estavam paralisadas, os principais fatores, um questionário que a gente elaborou lá. E a outra forma foi o cadastramento in loco, que a gente aproveitou as inspeções ordinárias que o tribunal fazia, incorporou um membro da equipe às inspeções, e esse membro ficou responsável de coletar e preencher todos os dados referentes às obras paralisadas dos municípios. Então, nosso panorama geral aí é o mapinha do Ceará, né? A gente dispõe lá de 184 municípios, 48 desses municípios foram vistoriados em loco, 94 municípios responderam ao questionário e nos enviaram, 70 deles não dispuseram de informação nenhuma para a gente, e no total foram cadastradas 443 obras paralisadas. Nossa realidade encontrada: postos de saúde abandonados, creches abandonadas, praças por fazer. Então a gente pegou esses dados que tinha e foi caracterizar a amostra. A gente caracterizou aí quanto à origem de recurso. A gente detectou que a grande parte das obras e grande parte do dinheiro já empregado
são oriundas de convênios municipal mais federal, é um percentual aí de 75% dos recursos pagos que ainda não obtiveram nenhum lucro social, né? A localização dessas obras, a gente também quis saber, porque poderia ser que essas obras estivessem mais escondidas ou menos escondidas, e a gente detectou que elas estavam, a grande parte delas estavam na sede do município mesmo, não estavam no interior mais inóspito, que foi até uma surpresa para a gente. A gente também verificou quais unidades gestoras contribuíam com esse percentual de obras paralisadas. Isso aí não teve muita surpresa, não. Infraestrutura, educação e saúde foram as campeãs, né? Outra verificação que a gente viu foi quanto à modalidade do processo licitatório dessas obras. E percebeu que a tomada de preços foi a campeã, que é uma coisa que já está acontecendo lá. Os gestores estão abandonando o convite e indo para a tomada de preço. Até porque o convite precisa de 3 empresas participantes e a tomada de preço não necessariamente. Outra verificação que a gente fez foi quanto à quantidade de obras paralisadas por empresa. A gente detectou que uma mesma empresa tinha paralisado 8 obras. Outras 7 empresas tinham paralisado 7 obras. E a gente vai começar a acompanhar essas empresas para que elas não comecem a agir mais ainda, né? Outro ponto que a gente pesquisou foi os motivos das paralisações, que aí teve como campeã falta de recurso, problema de projetos, isso aí e o abandono da empresa, né? Realmente foram os percentuais maiores que a gente obteve. A gente fez um pequeno diagnóstico dessa amostra, isso que é uma parte dele, eu não vou falar também tudo isso. Como principais fatores, a gente viu que existe uma gestão inadequada dos planos de trabalhos, de convênios, existe uma gestão deficiente dos contratos firmados, não tem setores específicos nas prefeituras para acompanhar contratos, para acompanhar convênios, e é um dos grandes gargalos que a gente até orientou os gestores, né? E outro fator é o corpo técnico na fase de elaboração de projeto, que quase não tem equipe, a gente chama lá de equipe, né? Porque é só um engenheiro fazendo trabalho de projeto, de fiscalização, de tudo. E isso prejudica muito. A ausência de outro problema que a gente detectou, em algumas dessas obras que estavam prontas, não tinha um planejamento da ocupação. A obra foi projetada para um determinado fim e estava sendo utilizada para outro. Então, outra constatação que a gente fez, né? E como recomendações, como principais recomendações, a gente pediu aos gestores que guardassem a observância ao disposto no artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque existem inúmeras obras aí paralisadas e eles continuam elaborando projetos para fazer mais obras sem concluir as antigas. Outro ponto foi que eles elaborassem um plano de ações para a retomada dessas obras e nos enviassem esses planos de ações para a gente fazer o acompanhamento. E também realizar auditorias internas, né? Em cima dessas obras para que seja tomada as medidas cabíveis, legais, jurídicas, para que essas obras sejam retomadas e concluídas.
No mais, só isso. As referências bibliográficas que a gente usou foram essas. Obrigado pela atenção. Já virei passar, então, agradecendo primeiramente a Nicael pelas palavras. Realmente é importantíssima essa fase de orientação, através até das auditorias operacionais, né, que conseguimos identificar um plano de ação para poder evitar depois futuras irregularidades. Já sei que estão todos ansiosos pelas perguntas, já passo imediatamente, então, aos questionamentos aos nossos panelistas. Uma pergunta exatamente no tocante às paralisações. Nas obras com recursos conveniados com governos de estados, as obras conveniadas com o governo federal, a maioria delas sofre a questão de paralisações porque os órgãos que são conveniados não cumprem o cronograma financeiro das obras. As empreiteiras, ao participar de um processo licitatório, e nós colocamos um prazo da execução das obras, e volto a dizer, os municípios, no caso, entram, na maioria, com as suas contrapartidas em dia. E o governo, o Estado, por a burocracia, o governo federal, não repassa exatamente aonde existem as paralisações. E qual a orientação dos tribunais de contas nesse sentido? Nós temos aqui em Santa Catarina, acredito pelo Brasil, diversas obras do PAC. E todo mundo que é da área aqui sabe, da área de administração pública, que é um contrato em parceria com a Caixa Econômica Federal, que após a execução vem a medição, que manda para a Caixa confere as medições, ok, a obra ok, mas o governo federal leva 3, 4, 5 meses ou mais para repassar o recurso. Aí quando a empresa quer dar continuidade à obra, tem medição de 6, 8 meses atrasados. Esse é o maior problema das paralisações, acredito, na minha região, onde a gente tem, tanto do governo do Estado como do governo federal. Qual a orientação do Tribunal de Contas nesse sentido? Eu acho que é um problema que existe uma zona de conforto aí. Existe o governo federal que não cumpre o que está estabelecido no plano de trabalho dos convênios, e também há uma zona de conforto do município de não exigir que esses planos de trabalho sejam cumpridos. Então, o que a gente está sugerindo é que o município venha a cobrar, fazer cobranças do órgão conveniente, para que esses prazos realmente sejam cumpridos. Através de ações, ofícios. Então, tudo é feito. Só nós aqui na minha cidade... Lá no Ceará a gente não detecta isso. Exato. Só que existe na minha uma cidade, zona de conforto. No decorrer do ano passado, nós fomos a Brasília 8 vezes exatamente para conversar com o Ministério da Cidade, para descentralizar para a Caixa Econômica Federal fazer o pagamento. Aí veio o prejuízo. A obra custa exatamente. O empreiteiro contrata a obra por um preço, exato por esta questão de não vir o recurso, ela perde, digamos, os quantitativos de valores, e se você não tiver uma fiscalização efetiva, começa a colocar o material, já que aquele que não foi contratado para a obra, que é muito difícil. Então, nesta linha, os tribunais de contas deveriam ser um auxiliador no acompanhamento dos municípios e ajudar a cobrar, tanto do governo federal como do governo estadual. Se vocês fazem um convênio com o município, dizem que tem o dinheiro, e chega a obra, começa e não repassa o recurso em dia. Esse é o grande problema das obras. Muito obrigado. Só nessa linha para o pessoal ficar sabendo como é. Eu digo que é um dinheiro maldito, lamentavelmente. De tanto sacrifício que o gestor público tem para colocá-lo à disposição da sociedade, o que se investe, o que se gasta de tempo é uma loucura. Muito obrigado. Agradecendo. Tem mais algum questionamento? Acho que podemos indagar sobre questões específicas com relação aos temas as experiências que foram apresentadas com
Com relação à questão muito bem apresentada pela Maíra, né? Não sei se... Pode ficar à vontade. Desculpa. Digamos, quanto à questão de temperatura do CBQU. Do CBUQ, perdão. Vocês tiraram a quilometragem da onde fica a usina para chegar até a quilometragem? Porque da usina até lá, esse perde a temperatura. Este é um conflito também na questão de licitação, que as empresas que exatamente a 200, 300 quilômetros de uma obra querem participar, e você coloca um certo delimitador por causa desta situação, e muitas empresas acham que está sendo preterido de não participar, mas é uma realidade, entender? Se você chega numa temperatura já no final da obra, que ela já não tem a agregação que tem, vai ter problema no futuro realmente. Isso, obrigada pela pergunta. Eu vejo que a questão da usina, nós verificamos a quilometragem sim. O que acontece é que quando sai da usina, ela já tem que sair de lá numa temperatura mais elevada para chegar na pista com a temperatura adequada. Se ela não sair de lá na temperatura, já sair com a temperatura que ela tem que ser aplicada na pista, ela não vai, de forma alguma, chegar lá com a temperatura adequada. E uma outra questão que eu acho que eu também esqueci de abordar é que os trechos que eles estavam pavimentando eram muito longos. Então, eu não sei se a tentativa era melhorar a produtividade, né, do serviço, mas esses trechos longos também eles propiciavam essa queda da temperatura. Então, nem sempre você, buscando melhorar a produtividade nesse sentido, você está contribuindo para a melhoria do serviço. Temos ainda mais tempo para questionamentos. Não sei se agora para a Denise, para a Milênio. Bom dia. Eu queria perguntar para a doutora Maíra sobre a fiscalização efetuada. Vocês constataram algumas diferenças de projeto, como alteração da jazida, também a correção granulométrica. Eu acredito que isso deve ter implicado em um reflexo financeiro em todo o contrato. E como a fiscalização foi feita concomitante à execução, qual foi a orientação que você passou para o jurisdicionado? E se, assim, isso. E se foi cumprido? Obrigada mais uma vez. Todas essas nós verificamos, sim, alterações de projeto, como as que eu citei, e outras também. Todas essas alterações nós colocamos no relatório, né? E quanto ao jurisdicionado, se ele estava executando ou não, nós já tivemos, no momento da auditoria, nós verificamos que a auditoria em si ela já gerou um certo impacto sobre o jurisdicionado, que ele já verificou que, em muitas vezes, ele acreditava que o serviço estava sendo executado da maneira correta, e quando nós realizamos os ensaios junto à presença dele e era constatado que isso não acontecia, eles já entendiam a necessidade de melhoria. Nós fizemos essas recomendações no relatório quanto às alterações de projeto, por exemplo, a questão da base. O problema da base, eles alteraram a jazida, mas a faixa granulométrica ela não atendia, o serviço, ele, na verdade, não poderia ter sido pago. Então, a recomendação foi naquele sentido que eu falei, de retenção dos valores que foram pagos, para que ele faça alguma medida de correção daquele serviço, né, para que ele possa atender, porque a vida útil ficaria prejudicada do pavimento. E nós tivemos algum retorno quanto a ele, que eles já estariam tomando algumas medidas. No entanto, a intenção era realizar uma visita posterior
para poder verificar se essas medidas foram ou não implantadas. Que o processo ele encontra-se a análise, né, no tribunal. As pessoas foram citadas, já estão cientes do relatório. Como eu falei, a gente já tomou a ciência de que eles já fizeram algumas medidas, mas nós ainda não retornamos ao local para verificar se essas medidas já foram implementadas. A minha pergunta, meu nome é Nádia, eu sou do TCM de Goiás. A minha pergunta é para a Milene e para a Denise. É o seguinte, com relação à fiscalização de acessibilidade nas obras públicas, quais foram os itens que vocês elencaram? Porque, como a Milene mesmo colocou, são vários itens na NBR. Então, eu gostaria de saber quais foram os eleitos, né, para que vocês verificassem naquelas obras que vocês foram auditar. Como eu coloquei, na verdade, a gente separou esses itens por edificação e pavimentação, e para a edificação, por exemplo, a gente tem 33 itens, então é difícil colocar os 33, e até porque a gente não sabe de cor, mas, basicamente, a gente dividiu em blocos, digamos. Então, a gente tinha itens específicos, por exemplo, para sanitário. Dentro desses itens existia a questão do espelho, das barras, do acesso nas bancadas, se era viável. Depois a gente tinha outros blocos, por exemplo, acesso, ainda com relação à edificação. Se o acesso das calçadas, qual era a situação? Se existiam rampas, se não existiam, se existia o piso podotátil. Aí existiam várias outras coisas, por exemplo, com relação à circulação vertical. Se existisse a circulação vertical, se ela estava adequada à norma ou não. Então, eram blocos diferentes. Tá? Para a pavimentação, o número era bem menor, mas, basicamente, a gente verificava a situação dos passeios. Como a gente disse, assim, o espaço para colocar tudo isso, porque é um trabalho bastante extenso, inclusive, a forma como a gente conseguiu chegar nessa classificação daqueles 3 patamares, tem todo um cálculo matemático para conseguir juntar itens tão diferenciados e chegar à conclusão se aquelas obras estariam ou não com uma qualidade aceitável. Então, tudo isso está no trabalho que tem ali no link, perfeitamente descritos, os checklists estão disponíveis, inclusive para que, se alguém tiver interesse, poder reproduzir no seu estado exatamente o mesmo trabalho, que o objetivo principal, o que é? Meramente um diagnóstico, porque, a partir daí, a gente pode traçar linhas de atuação, né? E parar de simplesmente imaginar que ter esses preconceitos, né? A obra pública sempre é ruim. Não, exatamente em que medida e o que é ruim e, principalmente, quais as causas dessa situação. Então, foi isso que a gente buscou identificar nesse levantamento, que eu acho que seria, digamos assim, produtivo em qualquer estado, né? Oi, uma pergunta para a Denise e para a Milene. Essa fiscalização conjunta de vocês, do TCE com o CREA, eu queria saber como se deu. Vocês sempre a campo juntos, ou vocês pegaram a amostra das obras? O CREA visitou umas obras, vocês visitaram outras. O relatório também, a elaboração foi em conjunto. Isso foi por meio de um termo de cooperação? Primeiro tem que combinar quem fala. Veja, algumas pessoas aqui têm acompanhado, a gente já tem feito esse trabalho conjunto com o CREA, em vários sinopses, a gente já apresentou trabalhos nessa linha. O nosso convênio com o CREA começou em 2006, mas, efetivamente, começamos a fazer fiscalizações conjuntas em 2008, então é uma parceria que está bem consolidada. A gente, de fato, faz as fiscalizações, em alguns momentos, com técnicos presentes, tanto do CREA quanto do tribunal, e, em outros momentos, essa fiscalização se dá de forma isolada, mas o mais importante é que o planejamento é conjunto. Então, para todos esses trabalhos, que já aconteceu com obras paralisadas, aconteceu agora, a gente inicia o trabalho, primeiro definindo, nesse ano, qual é a nossa ideia, qual é o nosso objetivo principal, e o que cada instituição vai ganhar
com esse trabalho conjunto. A partir daí, a gente vai desenvolvendo a metodologia. Quando já chega mais próximo de uma situação onde a gente, de fato, vai começar a operacionalizar a fiscalização, nós fazemos fiscalizações piloto. Tá? Nesse caso, nós fizemos em 3 municípios. Para que essas fiscalizações piloto? Porque a gente imagina no escritório alguma situação que vai ocorrer em campo, mas a gente tem que medir exatamente como é isso. Ou seja, quanto tempo, de fato, leva para você conseguir verificar, ainda que de forma rápida, a qualidade de uma obra. Né? Então, tudo isso a gente faz na fiscalização piloto, que aí sim é em conjunto, técnicos do Tribunal de Contas e do CREA. E muito mais importante na fiscalização conjunta é conseguir definir parâmetros que, ainda que sejam subjetivos, não tenham tanta variação entre os técnicos. E aí, a partir disso, se faz o treinamento. Então, os fiscais que participaram do piloto fazem o treinamento, os do tribunal para o tribunal, os do CREA para o CREA. E mesmo durante a operacionalização das fiscalizações, em alguns momentos continuam indo os fiscais juntos, justamente para identificar esse parâmetro e, a qualquer momento, a gente corrigir alguma discrepância muito grande. Então, por exemplo, você faz uma fiscalização conjunta e há uma discordância entre os técnicos do tribunal ou do CREA com relação a determinado ponto. Bom, então volta, né, para uma discussão maior para a gente definir, nesses casos, o que acontece. Como o tribunal tem sede só em Curitiba, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e o CREA tem as regionais, o CREA, normalmente, nesses trabalhos, é responsável pela maioria das fiscalizações. Então, nesse caso, o CREA fez a fiscalização de 400 obras e o tribunal de 52, sendo que a gente contabiliza para o CREA mesmo as fiscalizações que fiscais do tribunal participam junto. Então, na realidade, o tribunal fez mais do que apenas 52 obras. Então, em linhas gerais, acho que eu consegui responder. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Leda, da Diretoria de Auditoria Geral de Santa Catarina. A minha pergunta é para a Denise e para a Milena. Eu gostaria de saber, é um trabalho muito interessante, tá? É uma parceria realmente muito eficiente, muito interessante, que nós também aqui em Santa Catarina, nós também temos vontade, nós temos interesse em fazer, pelo resultado, né? Realmente pela eficiência. Agora, eu queria ver o resultado, o segmento do trabalho. Vocês fazem um relatório, onde são determinadas providências, provavelmente, né? E recomendações aos jurisdicionados, né, frente às irregularidades encontradas. Essas providências, elas são acompanhadas, a regularização dessas irregularidades, é feito um plano de ação, vocês vão verificar, tem um feedback, como é que é feita essa situação da efetiva, da busca da efetividade realmente? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Essa também é uma dificuldade que a gente tem, porque, na medida que você faz um diagnóstico, identifica uma série de coisas, se abre 1000 possibilidades de linhas de atuação. E a gente, de fato, ainda está desenvolvendo algumas dessas questões. Então, de imediato, eu vou te dar duas ações que a gente já está tomando. A primeira delas é com relação àquelas 3 obras que a Milene mencionou assim de forma rápida, que eram as 3 obras que a gente identificou como concluídas, porém degradadas. Então, especificamente com relação a essas e outras situações mais graves, a gente inicia uma fiscalização então específica nessas obras. Uma outra questão é assim, na medida que a gente fez o levantamento e chega a algumas conclusões de fato como é essa qualidade, essa acessibilidade, é natural a busca de, quais são as razões para que isso aconteça? E o que a gente identifica, porque em todos os trabalhos, por exemplo, obras paralisadas e em muitos outras fiscalizações específicas, a gente sempre vem muito a questão do problema de planejamento e de projeto. O que apareceu bastante nessa fiscalização é a questão do acompanhamento, né? Até interessante como o trabalho com relação às rodovias demonstra exatamente isso. Então, também existe um problema muito grave com relação ao acompanhamento dessas execuções.
E uma das linhas de atuação que a gente está tendo é fazer uma rodada nos municípios de treinamento juntamente com o CREA. Ou seja, o CREA tem essa possibilidade de fazer o chamamento aos profissionais da área de engenharia. Então, a nossa ideia é essa, fazer essas rodadas nos municípios para engenheiros, arquitetos, o pessoal que acompanha a execução, levando o trabalho como um início, digamos assim, como um chamamento. Olha o que a gente encontrou. Bom, como é que a gente vai fazer nós, município, tribunal, CREA, para valorizar justamente, por isso que eu falei que tinha uma ligação com a palestra inicial, porque, de fato, é isso, a gente precisa da valorização profissional, porque é através da valorização profissional que você vai ter nos municípios, de alguma forma, um engenheiro participando, para evitar as situações que a gente identificou. Então, a nossa ideia é justamente levar para a prática do município o que a gente conseguiu constatar. Bom dia, Simone, colega da Leda, aqui de Santa Catarina. Eu queria perguntar para a Milene, quando vocês fazem essas auditorias de obras, especificamente, né, especialmente para a edificação, vocês agregam algum questionamento ao jurisdicionado com relação a, por exemplo, você vai fazer uma auditoria num hospital, a questão de equipamentos, pessoal, para que aquele hospital efetivamente entre em funcionamento, tem essa preocupação com relação a esse plano de ação, ou realmente é só com relação à edificação, né? Oi. Não, em todas as nossas auditorias, nós sempre tomamos esse cuidado de verificar não só a parte documental, de licitação, contratação, a execução da obra, mas também tudo que é preciso para que ela realmente entre em funcionamento. E se é verificado que falta equipamento, não há previsão para a contratação de pessoal para que, no caso, o hospital, posto de saúde entre em funcionamento, isso é apontado na auditoria. Meu nome é Eduardo, sou do TCM de São Paulo. Parabenizo essa iniciativa pedagógica, eu acho que é fundamental esse esclarecimento, essa capacitação dos gestores. Lá em São Paulo, a gente tem uma discussão muito grande a respeito de recolhimento de ART. Então, eu queria perguntar para vocês se, nesse trabalho, vocês chegaram a examinar os projetos, se esses projetos estavam efetivamente assinados por profissionais locais e com a respectiva ART recolhida, se o gestor ou o fiscal da obra também acompanhou e também recolhe a ART, se vocês, como auditores, também recolhem uma ART específica do trabalho realizado. Em complemento, vocês sentiram que as pessoas, enfim, os envolvidos com esses projetos tinham conhecimento pleno das regras de acessibilidade, que elas são bastante específicas, e se vocês têm algum projeto já de retorno para verificar se casos como o bujão de gás, enfim, essas coisas muito evidentes, né, ou se elas foram corrigidas de imediato assim que vocês saíram. São muitas perguntas. Eu vou tentar começar a responder, daí a Milene complementa. E até peço tua ajuda para me relembrar algumas questões. A primeira, eu te agradeço muito por ter perguntado, porque era uma coisa que nos deixava um pouco angustiado, que era o seguinte: são 500 obras, a gente vai fiscalizar isso em apenas 3 meses, e a vontade, de fato, era verificar não apenas a situação da obra dentro desses itens que visualmente a gente pudesse verificar, mas também confrontar com o que, de fato, estava projetado. Mas isso seria inviável, inclusive porque em muitos municípios, por incrível que pareça, mas quem trabalha com fiscalização sabe isso, existe uma dificuldade enorme em encontrar o projeto. E, às vezes, se disponibiliza para fiscalização o projeto e depois ele era um outro, né? Então, isso ia dificultar imensamente e considerando assim que era um levantamento, que a gente tinha um prazo reduzido, a gente optou por fazer
justamente nessa linha do o que visualmente está evidente. Com relação à responsabilização e a RTs, e RRT não, porque, na verdade, o nosso convênio é com o CREA, essa fiscalização, ela ocorrendo com o CREA, naturalmente o CREA verifica essas questões. De que forma? A gente explicou que tinha checklists para edificação e pavimentação, e quando o fiscal do CREA fazia a fiscalização, além de preencher esses checklists, ele fazia a verificação normal que o CREA faz, ou seja, identificando se de fato existiam responsáveis ou não. E essas informações eram trocadas e compatibilizadas. A gente não conseguiu chegar, de fato, a fazer uma comparação entre aquelas situações em que havia ou não uma deficiência com relação ao recolhimento de RT e responsabilização para determinadas áreas, versus o que, para cada obra específica, foi identificado. De fato, esse ainda é uma oportunidade que a gente tem, porque os dados estão todos lá. E, além disso, a gente gostaria de ter avançado um pouco mais no trabalho, no sentido de identificar qual é o corpo técnico de cada município e tentar cruzar, porque é uma tese que a gente tem, e tentar cruzar se as piores situações realmente batem com os municípios que têm uma deficiência profissional técnica maior. Essas são todas ainda possibilidades em aberto, porque a gente tem os dados, e, de fato, foi um trabalho extremamente rico, porque a gente conseguiu identificar muitas situações. Então, só para conseguir chegar nessa classificação do percentual, já foi um trabalho de fôlego, digamos, mas isso ainda está aberto, e eu acho que é um trabalho que deve, sim, ser repetido a cada período, e a gente tem essa possibilidade, porque o convênio com o CREA permite isso, a gente teria essa condição. Eu estou me lembrando especificamente com relação à questão da acessibilidade, por exemplo, a acessibilidade do banheiro, que a Milene bem colocou, que é a primeira coisa que a gente pensa, acessibilidade em edificação sanitária. A gente percebeu, nesse caso, que a dificuldade é uma sensibilização não apenas de quem projeta, não apenas de quem executa, mas também de quem gerencia o bem que foi construído, como a gente viu na questão dos depósitos. É muito raro se chegar a um posto de saúde ou a uma escola e você ter um banheiro que tem acessibilidade prevista aberto. O banheiro é trancado. E quem precisa usar tem que conseguir a chave, não sei aonde. Então, é um problema muito mais amplo, na verdade. Ele vai além simplesmente da questão projetual e da questão de execução, né? É uma sensibilização, na verdade, de toda a sociedade. Domingos, Tribunal de Contas de Mato Grosso, Maiara. Maiara, em relação às irregularidades apresentadas por você na senhora, o que mais significou? Projeto inadequado ou a fiscalização sem a devida capacitação? O que foi mais relevante na sua concepção? Obrigada. Eu acredito que os dois pontos foram importantes. Não que a fiscalização ela não tivesse a formação e o conhecimento adequado, mas eu acredito mais que, no nosso caso, o campo ele não conversava, como eu falei, com o laboratório. Então, muitas vezes, a equipe de campo ela tinha o conhecimento, ela acompanhava o serviço, mas como ela não via os resultados dos ensaios, se dava continuidade ao serviço, e o serviço que não estava adequado, ele prosseguia com um problema. Mas, então, a fiscalização foi inadequada, porque ele recebeu... A fiscalização, com certeza, foi inadequada. Não pelo fato de não se ter o conhecimento técnico para tanto, mas pelo fato de não se ter essa conversa com o laboratório, de não se sentar verificar o que tinha sido, do que tinha sido realizado. E quanto ao projeto, o projeto inicial realmente ele foi muito alterado. Então, também foi uma questão relevante. Por exemplo, aqui eu citei as alterações da jazida,
se o material da jazida fosse adequado, seria até interessante pelo fato dessa jazida estar mais próxima à obra. No entanto, o material da jazida ele era inadequado, então essa alteração de projeto ela implicou em um problema na obra. Essa alteração foi durante a execução da obra? Foi durante a execução da obra. E não através de termo aditivo? Não, não. Ela foi durante a execução da obra. Eu acho que a usina se encontrava mais próximo. Eles entenderam que era mais adequado, mais fácil a utilizar o material daquela jazida. Aquela jazida se encontrava a mais ou menos 5 quilômetros da obra, enquanto a jazida de projeto, eu não lembro exatamente o número, mas se encontrava a uns 30 quilômetros. Ok, obrigado. Para a doutora Maíra. Bom dia. Aqui. Leonardo Bittencourt, eu sou advogado. Então, talvez a pergunta que eu formule, a questão, pareça de resposta óbvia aos engenheiros, mas é importante eu extrair aqui a opinião. No caso no Brasil, de um jogo de futebol até um grande ato de corrupção, tudo termina no judiciário. Entope o judiciário, se debate infinitamente e a obra pública continua podre lá, imprestável para a população. Ou o dinheiro não retorna. Então, em questão de efetividade, e numa conversa pouco romântica, em se tratando de edital, de licitação de obras públicas, o que a senhora tem para nos sugerir em termos de previsão, de acompanhamento e de avaliação passo a passo da obra, para que não ocorra o problema, tratando do desconforto, do fiscalizado e das questões práticas de engenharia? Porque eu coloco essa questão no seguinte sentido. O pavimento foi executado numa espessura menor do que o previsto. A solução prática é arrancar o pavimento. Tem como fazer uma sobrecamada sem que dê erosão de camada. Então, como é que vai se resolver isso para não terminar lá no tribunal, ou a obra pública ficar lá paralisada ou imprestável, ter o tempo de vida útil reduzida e sem um resultado prático, concreto? Mas me interessa saber, em termos de edital de licitação, o que nós podemos prever e acautelar para que, efetivamente, tenha um acompanhamento periódico. Okay. Obrigada pela pergunta. É realmente um problema, e eu digo assim, grande, porque, no caso em questão, a empresa contratada era uma empresa tradicional de execução de obras. Então, poderia-se dizer que ela teria uma experiência adequada para realizar aquela obra. E a obra também, por isso que eu ressaltei que a fiscalização ela teria o conhecimento técnico, porque não só a fiscalização era realizada pelo jurisdicionado, como havia sido feito um edital para uma gerenciadora realizar a fiscalização também daquela obra, né, auxiliar a fiscalização. Então, além da empresa ela deter o conhecimento daquela matéria de obra rodoviária, o que já estava colocado no edital, também se contava com uma fiscalização de uma gerenciadora. Então, eu acho que o problema, no caso, não foi o edital em si, mas eu acho que foi realmente da atuação da fiscalização, da gerenciadora, enquanto acompanhamento da obra, e das alterações de projeto que foram realizadas. Então, assim, não vejo... E o edital também não foi o objeto da nossa fiscalização, foi mesmo o objeto à execução. Eu acredito que essas medidas, como ter uma gerenciadora, poder se contratar, colocar cláusulas no edital que propiciem a contratação de profissionais que tenham esse conhecimento técnico é importante, mas no caso em questão, esse edital eu acredito que já continha e isso não propiciou a melhoria na qualidade dessa obra.
Temos mais algum questionamento? Acredito que essas questões que foram levantadas são questões importantes nesse compartilhamento de experiências, eles pontuais, mas que nos levam a refletir sobre uma perspectiva macro do próprio espaço urbano, né? Que nós temos que, a partir de nossas experiências, repensar toda a questão relativa ao espaço urbano que nós construímos. Eu gostaria de agora, então, dar por encerrado o nosso painel, convidar para entregar aos painelistas o presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, conselheiro Domingos, para poder entregar os certificados aos nossos painelistas. Retorno a 2 horas? Retorno a 2 horas? Então, damos por encerrado esse painel e guardamos para o próximo painel no período da tarde. Bom almoço a todos.